Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio de interpretação do Evangelho de Jesus. Para este momento, escolhemos uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. A lição nos fala do poder da fé no transporte das montanhas em nossas vidas. Vamos fazer uma leitura pausada para interpretarmos o espírito da letra, compreendendo os ensinos de Jesus através da transcrição de Mateus. O texto apostólico diz: referindo-se a Jesus, quando ele veio ao encontro do povo, Jesus amava estar entre as multidões, conviver com os enfermos, conviver com os invisíveis da sociedade. Jesus amava estar com os pecadores, com as prostitutas, com os doentes, com os ladrões. O Mestre convivia com todos, nos mostrando que a verdadeira religião se realiza no contato social. Eu preciso aprimorar a minha mente filosoficamente, mas eu não posso esquecer das obrigações, dos chamados sociológicos que o Evangelho me faz. O verdadeiro amor se realiza no contato com os nossos semelhantes. E o texto diz: um homem se lhe aproximou, vendo a figura magnífica de Jesus. O homem se aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. O coração paterno dá um diagnóstico. O filho era lunático, havia perdido a capacidade de viver a realidade do mundo. E é o que nós temos visto nos tempos atuais. Os índices de suicídio, de depressão e de síndrome do pânico têm se multiplicado nas estatísticas oficiais. Há diversas criaturas humanas espalhadas pelo mundo, perdendo a capacidade de suportar e de lidar com a realidade do planeta. O Evangelho não nos convida a um otimismo ingênuo, negando que no mundo há sofrimentos, há prantos e ranger de dentes, que há doenças, que nós nos despedimos dos nossos seres amados, que há corrupção, que há a tirania do poder. O Evangelho não nos engana quanto a isso. Então, o grande desafio dessa passagem é trazer aquele que perdeu a capacidade de viver a realidade, trazê-lo novamente para o mundo, corrigindo os seus desvios mentais através dos ensinamentos de amor do Evangelho. Nós não devemos fugir da realidade. Fomos convidados a sermos o sal da terra, ou seja, nos diluirmos na força das relações humanas, caminhando sobre a terra, suportando as dificuldades do mundo, entrando em atrito com as dificuldades do nosso semelhante e erguendo
a obra do amor e da caridade dentro de nós. E a passagem continua quando o homem diz a Jesus: apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? E aí nós podemos interpretar esses dois adjetivos utilizados pelo Mestre. A raça incrédula, o homem incrédulo, é aquele que não ergueu a verdadeira fé dentro de si. Ele pode frequentar os templos religiosos, ele pode cumprir as obrigações das suas doutrinas, mas ele ainda não tem a verdadeira confiança em Deus. Ele ainda não se compenetrou de que os pensamentos do Altíssimo são preciosos e podem modificar os rumos da sua vida. Então é como uma folha solta ao vento. Ela está sob o sabor das condições externas, porque ainda não tem a chama da fé viva implantada em seu coração. E Jesus diz que essa raça também era uma raça depravada, referindo-se à religiosidade dos judeus. A depravação é a deturpação dos caminhos, é a transgressão da lei divina no coração dos homens. Moisés recebeu os mandamentos da lei na pedra, sobre o monte Sinai. Mas quando Jesus vem ao mundo, ele diz: os mandamentos de Deus não podem estar mais numa tábua exterior. Ele precisa ser escrito em vossos corações. Os apóstolos não conseguiram curar essa criança porque para auxiliar na cura de qualquer pessoa, nós precisamos ter aliado à fé o sentimento do amor. Se eu não me compadeço, se eu não tenho fraternidade, compaixão e empatia pelo doente, a minha capacidade de levar a ele qualquer lenitivo fica muito reduzida. A fé atua sempre com a virtude do amor. Quanto mais eu cresço em amor, quanto mais o amor em mim se sofistica, mais a minha fé se engrandece para curar a minha vida e para auxiliar os meus semelhantes. E Jesus disse: trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, que é um espírito impuro, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Era a autoridade iluminada do Cristo, nos mostrando como age, como atua no mundo um verdadeiro filho da luz. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria
impossível. Meus irmãos, construir as obras da fé dentro de nós não é um exercício de super-heróis. Jesus não nos pede coisas impossíveis. Nós podemos fortalecer a nossa fé através das coisas visíveis que estão aos nossos olhos e podem ser contempladas com os sentidos materiais. Olhem que coisa extraordinária é um feto se transformar numa criança em 9 meses. Uma larva se metamorfosear numa borboleta. Uma semente minúscula transformar-se numa árvore portentosa. O movimento das marés, a aerodinâmica do voo de um pássaro, a beleza dos lírios do campo, o movimento dos rios e das cachoeiras. Meus irmãos, Deus também se manifesta nas coisas visíveis e elas estão aos nossos olhos. Basta a nós apurarmos a nossa capacidade de observação da própria vida. Mas o Senhor também se manifesta nas coisas invisíveis. Quantas doenças chegam ao nosso corpo e nós somos imediatamente curados, sem sabermos dessas enfermidades, sem que essas enfermidades sejam diagnosticadas através de exames médicos. O nosso corpo entra em contato com micro-organismos, com vírus, com bactérias, e a graça de Deus e a misericórdia de Deus e o amor dele nos cura todos os dias. Nós somos testemunhas vivas do amor e do poder invisível e visível da criação. Nós podemos contemplar a glória de Deus com os nossos olhos carnais e com a nossa percepção espiritual. E isso é muito, mas muito importante, porque nós só descobriremos a nossa verdadeira vocação, porque naquele momento os apóstolos não haviam compreendido ainda porque eles foram chamados por Jesus Cristo. Eles vieram a compreender o chamado do Mestre muito depois. Nós só conseguiremos compreender as nossas verdadeiras vocações, o que devemos cumprir na nossa jornada terrestre, quando nos abrirmos aos raios da fé, nos compenetrando da preciosidade do pensamento de Deus, como escreve Davi em um de nossos salmos. Nós não fomos chamados para o espírito da perversidade, da depravação e da incredulidade. Não foi assim que nós aprendemos com Cristo. Não foi assim que nos foi ensinado o Evangelho verdadeiro. A palavra de Deus é uma espada que tem como missão penetrar as entranhas da alma, retirando dela os focos mais belos e mais brilhantes da luz. Então Jesus deixou essa mensagem para todos nós, que possamos viver a realidade do mundo sem nos alijarmos das dificuldades, das dores e das aflições do planeta, entrando num otimismo inocente ou numa cegueira que contraria a própria vida. Mas através da fé, mas através do amor em Jesus, nós não nos transformamos em loucos, em lunáticos, que vivem no espaço, negando a necessidade de operar no mundo. E aí o nosso amor cresce, a nossa esperança se agiganta,
a nossa caridade ganha em brilho e nós podemos assim ajudar os nossos irmãos em dificuldade. É a capacidade de transportar as montanhas da alma. Nós devemos ser afetados pelo amor de Jesus. O amor de Jesus precisa fazer sentido aos nossos corações. E quando ele fizer, a fé nos livrará de todas as obras malignas que nascem em nossos corações e também no coração da humanidade. Porque não há dificuldade, porque não há obstáculo que a fé não possa transportar. É isso, meus irmãos, é isso que gostaríamos de transmitir na lição de hoje, lembrando o amor de Jesus, a paz do Cristo, a iluminação dele em nossos corações, que possamos viver pelo Espírito da fé, que possamos incorporar a alma do Evangelho, que as sinapses dos nossos neurônios possam incorporar o Espírito de Cristo, curando a nossa própria alma e o nosso próprio corpo, enxergando a imanência da criação, que é a vida material a qual nós nos encontramos, e vislumbrando também a transcendência, reconhecendo que Jesus subiu ao mais alto de todos os céus e da sua glória, através do seu pensamento, ele se mistura conosco, nos ajudando e nos salvando de grandes erros todos os dias. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia de todos vocês. Que a paz divina do Mestre ilumine os nossos corações, que a nossa fé possa construir alicerces de paz na nossa vida e que possamos andar por esse mundo entendendo a realidade e modificando-a através do amor. Uma grande paz, um grande beijo e um grande abraço. Que Jesus nos abençoe.